Deus toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão. Agradeço a Deus mais uma vez por sua vida, pela vida da sua família. Temos orado e suplicado a Deus que sustente você, a sua fé, as suas convicções nas verdades de Deus. Nós estamos estudando a segunda carta de Pedro, o primeiro capítulo, fazendo aqui algumas considerações dos ensinamentos que Pedro traz com respeito a um testemunho apostólico sobre a vida de Jesus Cristo, sobre o fundamento da nossa fé, a nossa fé cristã, como que nós devemos ter uma vida solidificada, uma vida estável, firmada em conceitos sólidos, em verdades bíblicas que nos sustentem em toda e qualquer circunstância. Não importam as circunstâncias, não importam as dificuldades que nós enfrentamos ou passamos, apesar delas serem dolorosas, apesar das circunstâncias serem difíceis e às vezes exigir muito de você na sua luta, na sua provação, na sua angústia, a palavra de Deus ela nos traz sustentação, ela nos traz esperança se nós, de uma forma inteligível, inteligente, nós fundamentamos a nossa fé nessas verdades, nós estruturamos a nossa caminhada cristã com base em cada uma dessas verdades apresentada pelos nossos irmãos em Cristo, os apóstolos. Vejam bem, nós temos aqui, logo no início do primeiro capítulo, o fundamento histórico da nossa fé, o testemunho apostólico de Pedro sobre Jesus Cristo, sobre a pessoa de Cristo. Ele diz assim, no primeiro versículo do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro: Simão, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vejam que o próprio Pedro faz a sua descrição como servo, como apóstolo de Jesus Cristo. Pedro traz aqui a afirmativa de que ele é o autor dessa carta e ele afirma ser uma testemunha ocular da pessoa de Jesus, dos feitos de Jesus. Nessa segunda carta, o primeiro capítulo, versículo 16 até o versículo 18, Pedro nos traz aqui esse fundamento da sua convivência com Cristo, como o que ele ouviu e viu, e principalmente com respeito à transfiguração de Cristo, no primeiro capítulo dessa segunda carta, do versículo 16 e 18, quando ele relata ali naquela transfiguração de Cristo, lá no monte, quando Deus diz: "Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo". Então Pedro passa a demonstrar a sua humildade de servo e a sua autoridade como apóstolo. Ao ser servo, ao ser escravo, Pedro demonstra a sua humildade em reconhecer quem é o seu Senhor e reconhecer a sua posição de submissão. E também reconhece o seu apostolado como autoridade de Deus para a proclamação do Evangelho. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19, Pedro descreve ali o reconhecimento da sua humildade, porque ele diz ali ter sido comprado pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que ele não foi comprado por pedras preciosas, ouro ou prata, mas que ele havia sido comprado por esse Cristo, pelo sangue desse Cristo. Então, mais uma vez, Pedro enfatiza essa necessidade que nós temos de entender a nossa posição de servo. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Nós não somos iguais a Cristo, nós não estamos no nível de Cristo, nós não somos amigos de Cristo nesse contexto de igualdade, mas nós somos escravos, submissos, servos comprados e resgatados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E nessa concepção, Pedro nos ensina que ele tinha a obrigação
de servir a Cristo, independentemente do custo do servir a Cristo, independente das dificuldades para servir a Cristo, Pedro entende que ele é servo, ele tem o dever, ele tem a obrigação de servir a esse Jesus Cristo. Nós precisamos entender essa verdade, irmãos, e aplicar isso às nossas vidas nos dias de hoje. Nós temos um conceito muito errado, ou muitos têm um conceito errado, quando pensam que o cristão deve servir a Jesus voluntariamente, que eles são voluntários para servir o Senhor Jesus, que há em nós uma boa disposição de voluntariedade para servir esse Cristo. Vejam bem, os voluntários, eles têm escolha naquilo que fazem. O voluntário, ele pode ser seletivo, ele serve onde ele quer, ele serve quando ele quer. Se as circunstâncias são favoráveis para servir, ele serve. Se são inconvenientes, ele não serve. Se no momento em que ele precisa servir a Cristo, ele tem outras obrigações, então, como ele é voluntário, ele dá preferência àquilo que é prioridade na sua vida e deixa o servir a Cristo como causa secundária. Então, ele pode servir sempre quando for conveniente. Se é inconveniente, ele não serve. Esse é o aspecto de ser voluntário em servir a Cristo. Só que os voluntários, eles esperam recompensas, reconhecimento, elogios. Mas o que Pedro chama cada um de nós aqui, ele me chama você, para a gente rever esse conceito. Quando ele diz que ele é servo do Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo assim, os escravos, eles têm uma mentalidade diferente. Eles devem obedecer ao seu mestre por submissão, por serem escravos, por entender que ele é Senhor e de que escravo não tem vontade própria. O escravo não escolhe onde servir. O escravo não escolhe o que fazer. O escravo não escolhe quando fazer. Eles não podem fazer todo o serviço para o Senhor. Eles precisam entender a mente do Senhor e entender a proposta do Senhor, onde eles devem servir, como eles devem servir, qual é a nossa qualificação para servi-lo, qual é a condição exigida desse Senhor para que possamos servi-lo. Nós precisamos entender o que Pedro está dizendo. Olha, Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Eu sou servo de um Senhor que me comprou pelo seu precioso sangue e eu lhe devo obediência, submissão. Eu não tenho opção se eu devo servir ou não, se eu posso servir ou não. A mentalidade de um servo é: eu sou servo, eu devo submissão, eu devo a servidão por obediência, por escravidão, por não ter escolha. Ele é o Senhor e eu sou o escravo. Vejam bem, é como se Pedro estivesse dizendo para mim e para você: aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus, eles não servem por opção. Quem entende que saiu da escravidão do pecado, lembram que quando Paulo escreve Colossenses 1,13, que ele diz: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O império das trevas implica que há um Senhor sobre nós. Satanás era o nosso Senhor e nós éramos escravos dele para fazer e satisfazer os desejos do coração ou das vontades de Satanás. Mas Deus nos libertou desse império das trevas, nos comprando pelo precioso sangue do seu Filho e nos transportou para o reino dele. Então ele está dizendo: nós agora temos um novo Senhor, nós agora temos um novo senhorio. Se lá nós éramos escravos para satisfazer todos os desejos da carne e do diabo, agora nós somos escravos e servos para satisfazer todos os desejos do nosso Senhor, que nos comprou com seu precioso sangue. Então vejam bem, cristão, ele não serve por opção. Cristão não serve como voluntário. O cristão serve como escravo. Ele entende a sua posição em Cristo, que esse Senhor o comprou com um preço muito caro, com o seu próprio sangue, com a sua própria vida.
servir esse Cristo não é feito para reconhecimento pessoal ou gratificação pessoal. Nós não servimos a Cristo para sermos reconhecidos por Ele. Nós não servimos a Cristo para ter uma gratificação pessoal ou para ter um reconhecimento de pessoas. Nós servimos a Cristo porque nós somos escravos dele, Ele é o nosso Senhor e nós lhe devemos isso. Nós não temos opção. Nós somos arrancados do império das trevas e transportados para o seu reino. É obrigação, é dever de todo cristão servir a Cristo por submissão e não por opção. Contudo, Pedro nos chama a atenção aqui também, dizendo que ele não somente é servo de Cristo, como ele também é apóstolo. E aqui refere-se especificamente a alguém que foi chamado e comprado por Cristo para uma obra muito específica. Ele seria propagador do Evangelho e também aquele que iria estabelecer o fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso compete somente aos apóstolos, ao período apostólico. Eles foram chamados de uma forma bem específica para a proclamação do Evangelho e para estabelecer o fundamento ali da igreja, que é Jesus Cristo, que é a pedra angular. Isso traz a implicação de autoridade. A eles foi concedida a autoridade de estabelecer esse fundamento. Contudo, para nós hoje, nós temos que estabelecer esse fundamento dos apóstolos historicamente como o fundamento da nossa fé. Historicamente, isso que os apóstolos foram autorizados e outorgados por Cristo para fazerem, para a propagação dessa verdade doutrinária, desse testemunho sobre Cristo, e eles então estabeleceram o fundamento da igreja. Nós agora, como servos de Cristo, temos que nos apegar a esse testemunho apostólico e aplicá-los à nossa vida, estabelecer ali como fundamento da nossa fé cristã. A nossa fé, ela é histórica, ela tem fundamento, ela tem entendimento, ela tem razão, ela tem base, ela tem objeto de fé, ela tem a razão de ser. A nossa fé não é no escuro, ela não é fundamentada em experiências humanas, mas ela é fundamentada em fatos históricos, verdades autênticas, da qual nós entendemos, cremos e professamos. Então Pedro diz: eu estou agindo como escravo, como servo, comissionado, outorgado por esse que me comprou pelo precioso sangue, para proclamar esse evangelho, para estabelecer esses fundamentos sobre o testemunho de Cristo, para que vocês também se apoiem, se fundamentem nessas verdades. Vejam bem, Pedro não está aqui escrevendo sugestões ou suas próprias opiniões e nos dando a liberdade para fazer ou não fazer. Não. Pedro está nos dando aqui, está escrevendo, ele diz que ele escreveu essa carta, e toda essa carta ela é inspirada e autorizada pelo próprio Deus. Ou seja, toda a verdade da Escritura, toda a verdade do Novo Testamento, todo esse testemunho apostólico é a base, é o fundamento da nossa fé. Vejam bem, quando João escreve o capítulo 20 do Evangelho, versículo 30 e 31, ele diz: todas essas coisas foram escritas e registradas para que creiais que Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, e crendo nele tenhais vida em seu nome. Então vejam bem, todo esse testemunho que Pedro levanta aqui para nós deve ser o nosso fundamento, a nossa estabilidade. Vejam bem, você é um servo de Cristo, você foi comprado pelo precioso sangue dele, você é guardado por ele, você é protegido por ele. A nossa fé está fundamentada nessa verdade, nesse testemunho apostólico sobre Cristo. Pedro tem a autoridade, ele é outorgado por Cristo, ele foi usado para escrever a palavra de Deus inspirada para que servisse de fundamento para nós, de estrutura para nós. Portanto, você deve fundamentar em todas essas verdades e levar a sua vida cristã convicta nessas verdades. Lembre, você é um servo, você não tem opção, você tem o dever, a obrigação de servir esse Senhor. A mim e a você compete entender todas essas verdades e viver uma vida cristã sólida,
autêntica, inabalável, apegando a esses fatos históricos, a essa verdade, e enfrentar cada uma das circunstâncias, cada uma das dificuldades, cada uma das lutas firmes, inabaláveis nessas verdades, nesse fundamento histórico da nossa fé cristã. Nós somos mais que vencedores, porque a nossa fé ela é racional, ela é inteligível, ela tem um objeto, há um testemunho, há fato histórico para nos fundamentar, para nos dar toda a estrutura. Nós não caminhamos numa vida cristã no escuro. Nós sabemos de quem nós somos escravos, a quem nós devemos submissão e servi-lo como servos. Servos são obrigados a servir o seu Senhor, contudo, com amor, com alegria no coração, sabendo de onde Ele nos tirou, sabendo como Ele nos comprou, e assim servimos a Ele com alegria e com satisfação no coração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a minha vida, a vida do povo de Deus, e que Deus assim nos sustente para a honra e glória dEle. Que você seja renovado na sua fé, nas suas convicções e firmados em Cristo. Deus os abençoe, um abraço a todos e até mais.